Bom, esse é o 46º encontro do Clube de Ficcionistas e hoje a gente debate Canção para Ninar, Menino Grande, da Conceição Evaristo, o segundo livro da Conceição que a gente debate no clube. Ele foi editado pela Palas em 2022, mais um livro lançado no meio da pandemia. A gente vai ter a apresentação da escritora Paula de Almeida. Paula, seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu interesse em apresentar. A gente valoriza muito a apresentação. Paula, a palavra está com você. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer as parcerias muito, muito importantes, né, para essa apresentação. Parabenizar o Alberto e o Mário, que fizeram uma playlist linda, 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 cujas músicas têm muito a ver com a narrativa da Conceição, né? Érida, pode passar, por favor. E agradecer mesmo as parcerias, ok? Oi? Sim, sim. Sim. Eu estava compartilhando a tela do PowerPoint, não a tela da apresentação. Entendi. Então, pode A passar. janela. Então, nós temos essa foto linda, né, da Conceição, com o livro na mão. E aí, esse primeiro slide nosso, ele é resultado de uma pesquisa que eu fiz sobre o conceito de canção de ninar. E aí eu descobri uma doutoranda da USP, né, da Faculdade de Letras, em que ela vai teorizar, vai analisar a partir de várias canções de ninar. E ela inicia a apresentação da tese dela, né, a introdução, o primeiro capítulo, conceituando a canção de ninar. E aí eu fiz um breve resumo desse conceito. A definição mais imediata para a canção de ninar, uma das várias denominações brasileiras para este gênero poético-musical, é estabelecida por sua finalidade, ou seja, canção feita para adormecer criança pequena. O medo da morte, perdas, despedidas e ou separações, presente nos cuidados maternos, né, das mães pretas, das babás, das amas de leite, das mães também, com as crianças pequenas, especialmente com os recém-nascidos, penetra as canções de ninar em diferentes culturas. Afugentar quaisquer perigos pode ser um dos objetivos, além de ser uma medida para auxiliar o sono. E parece acentuado nas canções brasileiras, porque se origina em um ambiente colonial, escravocrata, contaminado por ameaças e hostilidades. Aparecem também traços de resistência e preservação cultural das etnias indígenas, como se as canções de ninar fossem veículos para o resguardo e transmissão de elementos culturais dos grupos humanos colonizados ou escravizados. As pesquisas e reflexões de Mário de Andrade e o estudo de acalantos compostos por artistas brasileiros permitem conhecer e delinear melhor esse gênero. O contexto que o origina, seu tom melancólico, sua forma curta e repetitiva, o uso da sonoridade nasal e da vogal u é potencialmente humanizador. Então, nessa pesquisa, né, a Silva de Ambrósio Pinheiro Machado, ela contextualiza a canção de ninar nesse momento Brasil, né? Desde a chegada dos portugueses, as canções de ninar presentes, né, nas amas de leite, nas mulheres, e, sobretudo, nas escravas e nas índias. Esse é o contexto em que ela vai fazer essa análise do conceito canção de ninar. E isso talvez ajude a gente a entender, né, a proposta da Conceição Evaristo com relação ao livro, né? Canção para Ninar, esse menino grande. Bom, as personagens, eu fiz uma coletânea das cidades e das protagonistas, né, das mulheres e do próprio Fio Jasmim. A gente percebe que os nomes das cidades são nomes lúdicos. Na página 93, a gente tem a dica de que a história se passa, a narrativa se passa no interior das
Gerais. Então, essas cidades, elas estão aí espalhadas pelo interior das Gerais. Nós temos o Vale dos Laranjais, cuja protagonista, cuja mulher é a Neide Paranhos da Silva. Nós temos Alma das Flores, e aí o trem está indo, está andando, está passando de estação em estação. Então, na estação da cidade Alma das Flores, nós temos Angelina Devaneia da Cruz. Na estação de Vila Azul, e no Rio Naipã, onde se passa a história de Aurora Correia Liberto, nós temos a cidade do Remanso Velho, onde a gente tem a história do Fio Jasmim com a Antonieta Veritas da Silva. Temos a Ardência Antiga e Nova Ardência, porque a Dolores dos Santos transita por essas duas estações para se relacionar com o Fio Jasmim. Nós temos Águas Infindas, onde nós temos a Dalva Amorato, ou Dalva Ruiva. Nós temos a cidade Chegada Feliz, onde a Juventina Maria Perpétua, ou a Tina, né, a Virgem de Ébano, reside, e é a mesma cidade onde Fio Jasmim reside com Pérola Maria, sua esposa, e é a mesma cidade em que ele vai conhecer a Eleonora Distinta de Sá, que também é uma personagem muito significativa nesse enredo, né, desse enredo. Bom, aí eu fiz um resuminho de cada uma das personagens para a gente tentar sentir, né, tentar entender a personalidade do Fio Jasmim, tentar entender esse relacionamento com tantas mulheres e tentar compreender também, por sua vez, o envolvimento dessas mulheres com o Fio Jasmim. Até porque são mulheres de várias faixas etárias, né? A maioria de cor negra, mas a ruiva é branquinha e a gente vai ver ali uma mestiçagem, um desejo de mestiçagem por parte dela. Mas vamos lá. Neide Paranhos. A beleza dos pés calçados com sandálias coloridas que contrastam com a pele negra da jovem encantam Fio Jasmim. É a personificação da Cinderela negra. E a gente vai ver isso lá na frente, esse conceito de Cinderela nessa personagem, que é a Neide Paranhos, que é da cidade dos Laranjais. A Angelina Devaneia da Cruz está sempre à espera de um noivo para casar. Ela se entrega apaixonada a Fio Jasmim. Há aí um estereótipo do príncipe cantado que, em vez de chegar a cavalo, chega pelo trem vapor azul. Desiludida e abandonada, ela suicida. Né? O objetivo da Angelina ela está sempre esperando a chegada desse noivo. E esse trem vai trazer o Fio Jasmim. Aurora Correia Liberto é uma personagem mítica e ancestral relacionada às águas doces. Né? Nós temos aí o rio Naipã, que é onde a Aurora se banha, né? Quase que diariamente, e esse banhar da Aurora é um espetáculo para a cidade, né? É um acontecimento, onde homens e mulheres vão vê-la banhando-se nesse rio, e há ali um êxtase, uma questão muito sensual, né, de prazer, o prazer de olhar o banho da Aurora. Na realidade de matriz africana, a gente pode associar a Aurora pela coloração da água, pelo modo como a água se espalha pelo corpo dela, com a orixá Oxum, né? Uma possibilidade. A Antonieta Veritas da Silva é uma mulher considerada inacessível, a mulher que já tem filhos e é considerada inacessível, a mulher mais velha, muito independente. E ela cede à conquista de Fio Jasmim, que sem pudor e com insistência bate à porta da casa dela. O Fio Jasmim vai tentar uma vez, tentar duas vezes, até que ela abre a porta, né? E ele entra e começa a conversar com ela, e acaba se relacionando com ela. Nós temos aí também o estereótipo da princesa isolada no castelo. Possibilidades de análise.
Nós temos a Dolores dos Santos, que é uma mulher rica, independente e namoradeira, proprietária de uma casa de joias, que sempre desconfiou da sinceridade de Fio Jasmim, até que um dia recebe uma foto dele com a esposa e os filhos. Ela recebe uma foto anônima, numa carta anônima. Irada, ela jura vingança e deseja matar Pérola Maria, que é a esposa do Fio Jasmim. Porém, ela resolve refletir e percebe que, se matá-la, ela vai estará matando todas as mulheres de sua própria família, né? Que sofreram também desilusões amorosas, que foram abandonadas e que ficaram sozinhas criando seus próprios filhos, né? Aí, no caso, a avó e a mãe de Dolores. E aí, com relação a si mesma, então ela percebe que não é o caminho matar Pérola Maria. Essa vingança ela é inútil, ela estaria se suicidando também. Dalva Morato ou Dalva Ruiva. Ela é separada de um casamento mal sucedido, torna-se uma mulher de programa de luxo, né, e enriquece, porque ela sai do casamento com os filhos e sem dinheiro, vamos dizer assim, ela sai da cidade. E ela terá 3 filhos com Fio Jasmim. Ela se orgulha da mestiçagem dos filhos. Há um momento em que a nossa narradora ela deixa bem claro que a Dalva Morato tem prazer de observar e ela deseja realmente. Ela tem o primeiro filho, ela tem o segundo e ela tem o terceiro, e ela admira essa mestiçagem, ou seja, a cor café com leite que os filhos adquirem, né? E é a primeira mulher branca com a qual o príncipe negro se relaciona na história. Aí a gente tem a questão do príncipe negro, por motivos que veremos em breve. Nós temos a Juventina Maria Perpétua, que é a Tina, né, a Virgem de Ébano, que foi amante de Fio Jasmim durante 35 anos, mas permaneceu virgem, pois a relação sexual plena sempre lhe foi negada, entre aspas, mas sempre lhe foi negada por Fio Jasmim. Amou e se apaixonou sozinha pelo príncipe negro. Nunca desejou ser esposa, nunca desejou ser namorada ou viver com ele. Ela preferia que ele realmente fosse um homem que ia e vinha. Era musicista, professora de música e compôs a canção de Ninar para embalar Fio Jasmim. Temos Pérola Maria, que é a esposa do Fio Jasmim, é uma mulher que a gente sabe pouquíssimo. O relevante de Pérola Maria é o fato dela sentir prazer em parir os filhos de Fio Jasmim. Tanto é que, no momento do parto, a narradora nos revela quase que um prazer, quase que um orgasmo em ter esses filhos, né? Tiveram 10 filhos, né? Fio Jasmim e Pérola Maria, e ela fingia que desconhecia os amores extraconjugais do marido. E quando um caso ficava mais evidente, ela chorava copiosamente e era consolada por Fio Jasmim. Naturalmente, nessa ocasião, ele a seduzia e 9 meses depois nascia mais um filho do casal. Eleonora, distinta de Sá, amava uma mulher e tinha medo de assumir a sua sexualidade. Fio Jasmim contou sua frustração de infância e, pela primeira vez na vida dele, ele chorou no colo de uma mulher e vai ter com ela uma relação de irmã-amiga e vai contar realmente todas as suas frustrações e dores. Bom, gente, eu tentei resumir bastante as histórias de cada uma das mulheres. A leitura, nesse ponto, ela é muito rica, né? Cada mulher se veste de várias possibilidades de leitura, realmente são várias camadas em cada uma das histórias, né? O Príncipe Negro e a colonização do corpo feminino, ou um conto de fadas sem final feliz.
Quando o Fio Jasmin conhece a primeira namorada, quer dizer, a primeira vez em que ele, na primeira vez, ou seja, quando ele estreia como maquinista, né, como um dos maquinistas do trem Vapor Azul, ele chega à cidade dos Laranjais e vai conhecer essa jovem. E ele vai falar, e vai pensar o seguinte: os pezinhos pareciam os da Cinderela, de uma Cinderela negra, que é a Neide Paranhos da Silva. E ele, príncipe negro, na festa que haveria na casa dela, perto da estação, iria beijá-los e calçá-los. Tal ato significaria um pedido para fazer amor com ela. Pedido de casamento, não, pois já estava comprometido com Pérola Maria. Por um momento, o devaneio se desfez, mas uma recordação da infância insistia entre outros pensamentos. Seria o príncipe da noite. Não havia ali ninguém para impedir ao moço maquinista o experimento de sua realeza. Nem a professora, nem a diretora, nem os coleguinhas de classe. Fio Jasmin seria o príncipe da noite. Se naquele dia, quando tinha apenas 8 anos de idade, a professora, Dona Celeste, impediu que ele encarnasse o papel de príncipe, chamando para o jogo cênico um menininho loiro, ele agora poderia ser tudo. Seria, então, o príncipe negro da noite e encontraria tantas mulheres, tantas Cinderelas, quanto seu coleguinha branco, com certeza estava encontrando na vida. Eles eram homens. E como o homem branco, ele conquistava todas as mulheres que surgissem na sua frente. Eram iguais, ele e o homem branco. Assim pensava Fio Jasmin. E aí, esse momento é o momento em que a gente descobre o trauma do Fio Jasmin, o trauma que ele sofreu aos 8 anos de idade, que marcou a jornada dele, marcou e determinou, né, as relações dele com as mulheres. Nós também podemos já antecipar e dizer que a presença da mãe de Fio Jasmin na vida dele, a nossa narradora não fala nada, não diz nada, é como se ela fosse apenas uma parideira. Quando o pai se uniu a essa jovem tinha 15 anos, e o pai do Fio Jasmin já era um homem de 60 anos. Então, a presença da mãe ela é quase inexistente, e nós temos aí esse menino de 8 anos traumatizado. Por isso, a colonização do corpo das mulheres, né? As atitudes dele. Fio Jasmin e as tradições passadas através de gerações. Ancorar seu corpo nos corpos de diversas mulheres tinha sido uma lição que Fio Jasmin aprendera com o próprio pai. Filho de Máximo Jasmin, um homem de pequeno porte, aparentemente tímido e que tinha uma prole de 17 filhos espalhados pelo interior das Gerais afora. Fio, um dos mais novos rebentos de Máximo, fora concebido em uma menina de 15 anos quando o homem já beirava os seus 60 anos. Fio cresceu ouvindo as proezas do pai. Aprendera com ele que ser homem era ter várias mulheres. E o mais certo era escolher, dentre elas, uma mais certa, ainda para o casamento. Em uma rede ferroviária, Fio varar o coração do Brasil em caminhos de ferro. Para descansar da vida corrida sobre os trilhos durante dias e dias, Fio Jasmin buscava outras paisagens, se quedava nos corpos das mulheres, se pensava mais macho, mais feliz. Aí a gente tem a questão dessa formação desse adolescente, desse jovem, desse homem, né? Espelhando-se nas experiências do pai, que era um homem que provavelmente se espelhava nas experiências também do próprio pai. Então, aí a gente tem um comportamento transgeracional masculino, ou seja, todos os homens se comportando assim, da mesma forma, né? As mulheres eram todas possíveis e imagináveis. A esposa, a escolhida, teria que ser um modelo de mulher
que ele respeitava, mas é um respeito não tão real assim. Mas, enfim, é cultural. Memórias ancestrais, poligamia e machismo. Aí a gente vai ver que esse comportamento do Fio Jasmin é muito cultural, é muito passado de pai para filho, e está muito ligado também à situação em África, né? Aprendera desde cedo a engolir o choro, a deixar de lado qualquer sentimento que parecesse dor ou tristeza. Só a raiva era permitida, se não fosse contra os mais velhos. Raiva, explosão, enfrentamento na rua eram atitudes de um menino que estava se tornando homem. E aí nós temos também essa questão do homem não chora, né? Engolir o choro, o homem não chora, o homem não sofre, o homem não sente dor. E a gente vai ver que a Conceição, nessa narrativa, vai desfazer isso, né? Vai suavizar esse machismo do Fio Jasmin ao longo da narrativa até o final, que surpreende a todos nós, né? Seguidor dos conselhos do pai e dos homens mais velhos, Fio Jasmin acreditava que, como homem, ele era um sujeito bom e certo. Trabalhava, supria as necessidades da mulher e dos filhos do casamento, pois esses ele tinha certeza que eram deles. Os outros não tinha certeza alguma, mas os presenteava de vez em quando, na medida dos possíveis encontros, o que era raro. Bom, aí nós temos as famílias polígamas do Quênia, de África do Sul. E aí eu fui rever algumas outras obras, né? Só por comparação. Ou seja, essa questão do homem negro e dessa questão transgeracional de que esse homem ele vai se relacionar poligamicamente com diversas mulheres, ou seja, é cultural mesmo. A gente, no livro Niket, da Paulina Tiziane, a gente tem esse mesmo quadro, né? É claro que a narrativa e o enredo envolve outras questões, mas nós temos a presença da poligamia autorizada e desautorizada, e depois imposta, né? Nós temos também, numa trilogia do Miyakoto, que é muito interessante, que se chama As Areias do Imperador, onde o Miyakoto mostra a questão da mulher africana, né? A submissão das mulheres a esse patriarcalismo transgeracional, né? A obediência ao pai, a obediência ao irmão mais velho e a obediência ao marido. Quando ela ficava solteira e o pai falecia, a obediência passava quase como uma herança para o irmão mais velho, que podia fazer o que queria, né? E no caso do Miyakoto, ele revela que algumas mulheres solteiras eram vendidas, né? Eram comercializadas, eram trocadas. É uma história muito interessante. Essa trilogia aborda também, o título fala As Areias do Imperador, mostra como os imperadores tratavam essa questão de poligamia. Né? Ele tinha uma rainha, o imperador tinha uma rainha, tinha uma mulher que o representava na sociedade e tinha o harém. Né? Então, a poligamia é uma realidade em África, e a gente fica pensando nessa viagem de África para o Brasil, né? Como que isso foi sendo trazido, ficou na memória desses homens, ficou na memória dessas mulheres, para pensar o porquê que essa narrativa de Conceição Evaristo aborda isso, né? Qual é a ideia da Conceição? Qual a intenção da Conceição? Bom, aí vamos falar da personagem Conceição Evaristo. Eu achei fantástico, porque eu acho que eu já li mais 2 livros da Conceição, esse é o terceiro, e pela primeira vez eu senti a presença da Evaristo como personagem, né? Então, das oralidades para a escrita. A Conceição Evaristo ouve as versões de Juventina Maria Perpétua, a Tina, e ouve as versões da Eleonora de Estuda de Sá, sobre suas vivências com o Fio Jasmin. E
conta essas histórias sobre a forma de escrita, ou seja, ela ouve as histórias, é passado oralmente essas histórias para ela. A Juventina Maria Perpétua conta o primeiro encontro com o Fio Jasmim, quando ela tinha 17 anos, e futuramente suas relações com o amante, ou seja, ela descreve toda a relação. A Eleonora de Sá, ela conta as confidências, os lamentos, as dores, as frustrações que Fio Jasmim fez a ela, sua irmã amiga. E aí eu acho muito interessante que a Conceição Evaristo ela se dobra, né, dessa narrativa, porque ela acaba teorizando sobre a contação de história e como essas contações refletem na própria escrita, no ato de escrever. Então, além de recontar as histórias das duas mulheres, amante e amiga de Fio Jasmim, Conceição Evaristo analisa o ato da criação do texto, a partir do que foi ouvido, durante sua própria escrita, e se coloca também como personagem protagonista, num processo de autodeclaração e confidência de si. A gente vai ver que a Conceição abre o livro e encerra o livro como personagem protagonista. Aí essa é a fala da Conceição na página 7. Creio mesmo que não devemos desprezar as minúcias de um relato, se quisermos nos aproximar o mais possível da história em sua totalidade, principalmente se for um caso de amor. E por que digo quase? Porque por minhas andanças nos caminhos da escuta e do contar, sinto, depois que pedaços da matéria-prima do relato original vão se perdendo pelos caminhos. Se contar o acontecido já é uma traição com o vivido, pois muitas vezes se trata de uma reconstrução mal feita das lembranças, recontar o que ouvimos pode ser uma dupla traição. Por isso, é um trabalho perene, infindo. Eu acho interessante porque Conceição Evaristo aí está como teórica, né? Teórica da literatura, do ato de contar. Bom, memórias e lembranças. E aí é também a Conceição, na página 8 e 9, se questionando. Ouvi direito? O que estou relatando é o que eu ouvi? A dúvida e a culpa me colocam em dívida com o que ouvi, com o que relato. Entretanto, insisto que sempre estive inteira no momento da escuta. Contudo, a escrita me deixa em profundo estado de desesperação, pois a letra não agarra tudo o que o corpo diz. Na escrita faltam os gestos, os olhares. E aí, gente, esse texto é belíssimo, na página 8 e 9, em que ela vai falar que a escrita não consegue captar, né, os movimentos, os cheiros, as imagens. Na página 131, você já no final do livro, a Conceição continua falando, volta a falar conosco, os leitores. Hoje, Eleonora e eu seguimos Juventina em suas andanças e em sua história. Misturamos as nossas à dela. Será também, quem sabe, uma canção. Cultivo na memória e ao lado de meu corpo, bem próximo a mim, a extensão de um amor que me foi oferecido até quando a vida me permitiu. O meu amado perdi para a morte. Dele guardei a minha filha, a nossa. Aí nós temos a Conceição fazendo uma revelação, né? Memórias, lembranças, saudades, falando do marido que faleceu. E aí vem esse conceito, né, de escrevivência tão presente nas obras da Conceição Evaristo. Escrevivência e ficção. E na página 133, encerrando a narrativa, a história, ela fala: busquei escrever a história que Tina me contou. Não é só a história dela, mas das várias mulheres que, direto ou indiretamente, tiveram os caminhos cruzados com os de Tina. Tentei captar tudo que Juventina me narrou para escrever depois. Afirmo que a medida é a mesma: ficção e verdade. Em histórias de amor, tudo parece ser para a felicidade
ou para a dor. Venho aprendendo que é bom, às vezes, crer no que parece ser, pois o parecer ser, quando ninguém ainda percebe, é o ser. Lá na última linha, eu, na escuta, via, ouvendo, escutava, como queiram. Gente, eu particularmente achei uma das narrativas, uma das histórias da Conceição Evaristo mais intrigante, mais emotiva, mais vivida, né? Vivida por ela, escritora, inclusive. Aliás, sobretudo, eu acho. Bom, agora vamos ao debate. Muito obrigado, Paula. Parabéns pela apresentação. Foi muito, muito interessante. Acho que você elucidou vários pontos da narrativa. Agora a gente começa o debate, né? E quem quiser falar, por gentileza, levante a mão. A gente começa com Andréia Maia, nossa veterana. Boa noite, gente, tudo bom? Paula, parabéns pela Obrigada. apresentação, acrescentou muito mesmo, eu estava pensando muito em alguns pontos que você tocou e achei legal, e eu queria dizer que eu comecei esse livro até a metade, mais ou menos, eu estava achando meio devagar, mas estava tentando ir por esse lado, que já tinha lido sobre a Conceição, sobre ela escrever. E como eu sou repórter, né, eu sou uma pessoa que conta o que os outros me contam, eu me identifiquei e falei, bom, tem todos esses pontos de você está contando uma história claramente que alguém te contou. E aí tem a verdade da pessoa que contou e a sua que está ouvindo. E como ela consegue encaixar isso na narrativa. Eu acho que esse ponto é bem interessante para quem escreve, né? Para a gente pensar como escritora aí de como a gente vai contar uma história. E depois, quando chegou na parte final, assim, como ela conseguiu amarrar e como tudo aquilo que eu estava achando um pouco devagar ou repetitivo, ou algumas, como aquilo fez sentido quando ela falou, e claro que a gente não vai passar pano para o Fio Jasmim, mas como era tudo que ele tinha passado, né? Como é tocante aquela história do preconceito de quando ele era criança, que ele não podia ser o príncipe, e quando ele se tornou adulto, ele se fez o príncipe, né? De todas as mulheres que ele quis ter e tal. E que dá uma amenizada naquela situação que parecia assim, ele não é só um safado mulherengo, né? Ele tinha também algum sentimento em relação a esse comportamento, né? Psicologicamente, a gente poderia até se aprofundar aí nessas questões, e acho que todo mundo já conheceu algum Fio Jasmim aí pela vida, né? Mas era isso que eu queria dizer, que foi como escritor, como a gente consegue pensar em como a gente vai contar uma história que a gente não está criando do zero, mas que a gente está ouvindo de alguém, ou está se inspirando na história de alguém. E aí você vai criar a sua história. Então, acho que a lição, para mim, desse livro foi essa. Eu achei bacana esse aprendizado. É isso, gente. Muito obrigado, Deia. Agora quem se inscreveu é a Marlene e depois a Adelaide. Marlene, acho que é a tua primeira vez, né? Seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite. É minha primeira vez, sim, um prazer estar com vocês. Eu sou uma fã ardorosa de Conceição Evaristo e nesse livro me chamam a atenção três aspectos que foram tocados aí pela Paula, que fez uma síntese assim gloriosa, porque é um livro tão complexo, ela fez uma síntese gloriosa para poder, num breve espaço de tempo, passar para a gente, né, o romance como um todo. Eu queria destacar três aspectos. O primeiro aspecto, eu acho que a Conceição traz de uma forma muito interessante uma coisa negra, né, que a gente pouco fala. A gente fala muito das questões negras quanto à mulher negra, e a gente pouco fala sobre as questões vivenciadas pelo homem negro. Né? Então, a gente fala sobre a questão do uso do corpo da mulher negra, né? Do fetiche, dessas coisas todas, e a gente nunca fala do sofrimento dessa mulher negra,
e a gente nunca fala do sofrimento do homem negro. Eu não tenho pena dele, mas eu acho que traz para a gente uma reflexão sobre o papel, Luciana, o papel desse homem, né, dentro de uma sociedade branca, de uma sociedade machista. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar. Né? Eu acho que esse homem negro precisa também achar o seu lugar dentro dessa sociedade racista. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão da poligamia. Eu não sei se essa poligamia, Paula, eu não consegui associar, você trouxe para mim um ponto de reflexão, ela está tão ligada a uma tradição africana. Eu entendo que ela está ligada a uma tradição colonial, né? Branca, inclusive. Também. Né? Eu acho que está mais associada a uma tradição colonial, porque dentro dentro da tradição africana, essa poligamia, ela é, de uma certa forma, ela é institucionalizada. Natural, né? Isso, a própria Paulina Cisiane, no Niket, ela assume, né, ela vai lutar exatamente, usar artifícios exatamente para lidar com essas mulheres do marido, né? E fazer elas terem a consciência de que aquilo ali não é legal. Tá? Eu acho que essa questão aí é uma questão mesmo de colonização. O cara vai ter não sei quantas mulheres, a mulher não vai saber dessas outras mulheres, né? E vai fazer não sei quantos filhos, não vai dar assistência a esses filhos também não, vai aparecer de vez em quando. Eu acho que tem a ver mais com um processo colonial, né? De machismo da nossa sociedade, que eu acho que, de uma forma ou de outra, a Conceição Evaristo, de uma forma muito sensível, ela toca quando ela cria esses perfis de mulheres, que você, de forma brilhante, trouxe para a gente. E a outra é a questão da narrativa. Eu acho que, nesse final do romance, a Conceição traz para a gente o conceito que ela tem da escrevivência, né? Do ato de narrar. Quer dizer, quando ela traz as memórias, as lembranças e a escrita que ela não dá conta, né? Ela está trazendo para a gente uma reflexão sobre o que é ficção e o que é verdade. Eu acho que ela está trabalhando com esse conceito de escrevivência, né, em que a ficção e a realidade se tornam uma mistura difícil, né, do escritor se desligar de uma coisa e de outra, né, que é o que ela sempre bate muito, né, que ela escreve sobre as vivências dela e o ato de ouvir. Muito obrigado, Marlene. É a Adelaide agora. Eu estou gostando muito de ouvir as colocações, né? Gostei muito da apresentação da Paula, muito oportuna a fala que me antecedeu, e eu queria acrescentar mais um aspecto que tem a ver com o nome das personagens, né? A Paula destacou o nome das cidades, né? E eu fui anotando, assim, e eu não tinha me tocado do número de filhos do pai dele. Eu contei 16 filhos, e você escreveu ali que o pai tinha tido 17, mas você contou que ele teve 10 filhos com a Pérola, eu contei 9. Então, de certa forma, se foram 10 filhos com a Pérola, então são 17 filhos, portanto, ele empata com o pai, né? E aí eu começo destacando a questão do nome dele, né? Fio Jasmin. O que é um fio, né? Se não é isso que tece, que vincula de alguma forma, ele costura a vida dele, a vida dessas mulheres e dos filhos, dessa prole que ele vai gerando. E Jasmin é uma flor que significa beleza, delicadeza. Então, é esse fio que, com delicadeza, foi se costurando, né, nessas mulheres e nesses filhos. E eu digo com delicadeza porque em nenhum dos romances, né, que ele teve ali, nenhuma das abordagens foi violenta, o que é pouco comum também, né? Porque eu acho que a própria mãe dele, que era tão jovem, teve uma relação de pedofilia,
pedófilo ali, né? Aquele homem de 60 e poucos anos com uma menina de 15, eu acho que teve até abuso, né? Que foi estupro, enfim. Se não foi estupro de verdade, foi pelo menos estupro presumido. Então, me chama a atenção que essa delicadeza, né? Esse fio jasmim, essa flor delicada, vai entrando na vida dessas mulheres sempre de uma forma bela, assim, por assim dizer, né? E aí o nome delas, né? A Neide Paranhos da Silva. Me chamou a atenção, no caso, Paranhos, que significa terra muito úmida e com muita vegetação. É uma terra muito fértil, que era o lugar lá das Laranjeiras, né? E com quem ele teve um filho. A próxima foi Angelina Devaneia da Cruz. Devaneia, sonha, concebe na imaginação, né? Então, tinha uma coisa meio assim, né? A outra, a Aurora Correia Liberto, aquela mulher livre, solta e tal, né? A Antonieta Veritas da Silva, Veritas, verdade. Quem que é assim? Com a Dolores dos Santos, Dolores é do espanhol, né? Dores ou sofrimento, que é a que tem as meninas gêmeas, né? Depois teve a Dalva Ruiva Amorato. Amorato quer dizer amada, né? E aí ela teve 3 filhos com ele. Então foi a que mais teve filhos dessas relações extraconjugais ali. Então, é porque realmente tinha essa questão carnal ali entre ele e ela. A próxima, 6, aqui eu fiz uma ordem, 6, 7, 7 foi a Juventina. E o que é a Juventina Maria Perpétua? Juventina significa cheia de juventude. Perpétuo eterno, né? Então, é aquela que, cheia dessa juventude, tinha essa coisa platônica com ele, né? Porque ele não quis tirar a virgindade dela, enfim. Eles tinham esse romance sem do vai e vem, do solto, né? Que, enfim, ficou meio enfim, essa coisa ela de alguma forma controlou ele, né? As outras não, as outras se entregaram plenamente para ele. E ela não, ela tinha um outro tipo de relação com ele. E por último, a Eleonora Distinta de Sá. E Distinta é uma mulher diferente, sem semelhança, que é diferente. Por que ela era diferente? Porque ela era lésbica, né? Então, ela era diferente de todas as outras mulheres. Tanto que a ele, ela concedeu a escuta. Ela ouviu o que ele tinha a dizer. As outras eram muito carnal, muito corpo, muito pele, muito química. Era outra abordagem, né? E tinha a oficial, né? A Pérola Maria, que pérola quer dizer pureza, perfeição, enfim, que eu não consigo imaginar perfeição nessa mulher que aceita esse tipo de história. Eu confesso que a leitura não foi prazerosa. Ela é bem escrita, bem construída, eu achei muito criativo os nomes e tal, mas esse tema me incomoda muito, desses homens garanhões que saem por aí, porque meu pai fez, eu não aprendi a fazer diferente, eu vou fazer também. Muito obrigado, Adelaide. Bom, eu provavelmente a minha mão vai baixar aí, mas eu me inscrevi depois da Ana Pagu, tá bem? Patrícia, é você agora. Patrícia Martins. Então, vamos lá. Acho que é o 2º ou 3º livro que eu leio dela, eu gosto muito. E o que acontece é que eu extrapolei um pouquinho a questão de não olhar só para a questão dessa poligamia. O Tenório ele fala uma coisa muito interessante na contracapa, ele fala um mosaico afetuoso. O mosaico, para ser feito, ele é feito de pedaços de vários materiais diferentes. E ele só fica pronto quando você consegue colocar todas as peças. Então, eu extrapolei isso para a busca da pessoa, no caso de um homem, a busca da própria vida dele, de coisas diferentes que ele tem a buscar. Em cada mulher, ele buscou uma coisa diferente. Ele buscou um determinado tipo de um romance, uma era mais carinhosa do ponto de vista de mãe, a outra era mais feminina, a outra se parecia mais uma criança, até ele conseguir fechar esse mosaico encontrando a amizade, onde que extrapola-se que ele percebe que está muito além do corpo físico.
né? A vida, na nossa vida, realmente, está muito além do corpo físico. E aí se fecha esse mosaico mostrando a um homem, a uma pessoa, o que é realmente a nossa vivência. Bem, foi uma pequena extrapolação aí que eu consegui enxergar. Acho que é isso. Muito obrigado, Patrícia. É a Fátima agora e depois a Ana. Pagu. Boa noite, pessoal. Paula, maravilhosa, sensacional a sua apresentação. Nossa, ficou incrível. Você conseguiu, acho que, sintetizar mesmo tudo ali. E um livro bem complexo, né? Assim, bem polêmico também. Mas eu só queria acrescentar, quando a Adelaide falou do nome fio, para além desse fio que vai costurando ali, tem a questão também dele ser um maquinista, né? O maquinista segue os trilhos, e os trilhos são de ferro, e o nome dele é da flor, e aí eu sou suspeita, eu indiquei esse livro, e eu realmente gosto muito desse livro, gosto muito da Conceição, já falei aqui o quanto eu sou fã dessa escrita dela, dessa escrevivência dela, mas também não dá para negar a questão polêmica, né, como a Adelaide falou também, do quanto isso deixa a gente incomodada, né, com esse Dom Juan das Gerais aí, que sai conquistando todo mundo. Mas, além do fio, né, desse fio condutor, quando eu terminei a minha segunda leitura do livro, e aí nessa parte em que ela fala do pai dele, veio também a questão do fio, enquanto filho no sotaque mineiro, né, no sotaque lá dos Gerais, o fio, né, e aí, não sei, parece que fez um pouco mais de sentido da primeira vez que eu li também entendendo essa questão de fio que vai lá costurando e também costurando esse mosaico, como a Patrícia fala, né? Mas também tem esse fio que quer ser ninado, né? Esse filho que quer ser ninado, que está lutando com essa falta, com esse trauma, de não ter sido o príncipe escolhido e que ele vai colonizando esses corpos, né, nessa tentativa de curar esse trauma. E aí eu acho que também casa um pouco com o título, né, essa canção para ninar menino grande. Para quem a gente canta canções de ninar, né? Eu canto canções de ninar para os meus filhos, não para outros relacionamentos, né? Então talvez ele se coloque ainda muito, né, o personagem Fio Jasmin como esse menino que não cresceu, esse menino grande que quer ser ninado, que quer ser acalentado, e aí talvez o nome Fio também tenha uma certa referência ali, porque eu acho que a Conceição traz muitas referências, como vocês falaram, nos nomes, e é uma forma também de compreender a leitura quando você consegue compreender esses nomes, mas não tem esse certo ou errado, eu acho que cada um vai criando a sua costura ali dentro desse mosaico. Então, só para acrescentar essa parte aí, para dizer da apresentação da Paula e para dizer do quanto eu gosto desse livro, embora ele realmente cause essas sensações aí na gente na hora da leitura. É isso. Muito obrigado, Fátima. A Virgínia comentou comigo no privado de que ela tinha levantado a mão e eu acabei não registrando, então eu vou falar depois dela, tá? Então agora a Pagu, depois a Virgínia e depois eu. Então, gente, boa noite para todo mundo. Primeiro eu queria me somar aí todo mundo que referendou aí e elogiou a exposição da Paula, acho que foi muito legal, foi muito completa e nos permite pensar várias coisas de um livro que eu achei assim bastante complexo e nos permite muitas reflexões, né? E eu acho que tem um poder essa narrativa da Conceição, porque ela vai narrando, ela só vai narrando. E ela vai trazendo esse lugar, que é um lugar que vai se construindo pela própria narrativa. E esse incômodo, talvez, eu fiquei pensando, você trouxe a questão da poligamia, mas eu fiquei pensando muito que é como um personagem muito vivo que a gente encontra todo dia nas nossas vidas como mulheres também, independente de ser negro ou não, né? Eu acho que ela traz essa discussão da própria hipocrisia da monogamia. O que eu queria dizer? Porque é o seguinte, é quase uma espécie de fio de continuidade, né? E aí pensando no nome, desse machismo que vai transversalizando, produto de uma coisa muito colonial,
e que vai fazendo com que mulheres que são também descritas, né, por sua qualidade, por sua grandiosidade, até uma musicista, professora de música, como vai entrando também nessa trama. E como isso vai formando, né, esse mosaico afetivo, eu gostei também disso aí. E aí me veio umas questões, né? Quando é que ele foi homem nisso? Eu acho que essa é uma discussão importante. Quando ele teve um monte de filhos, reproduziu essa ideia da prole e teve um monte de... Ou quando ele encontrou essa amizade numa mulher lésbica que provavelmente não poderia ser objetificada na condição de mulher. É outra discussão, que também é ser mulher. E aí eu acho que essa passagem que você trouxe no começo, né, quer dizer, quando ele tem lá, relembra o trauma infantil, que ele não pôde ser o príncipe, onde é que ele se encontra nesse lugar de homem? É no mesmo lugar do homem branco que objetifica a mulher. Eu acho que isso traz muito para a gente esse lugar, né? Então eu acho, causou muito incômodo, né? Porque talvez ele só percebeu a mulher aí nessa mulher que era impossível, nessa mulher que ele, claro que ele desvirginou, ele só não penetrou na Helena distinta, né? Mas não teve relação com penetração, então era uma mulher que também não podia ser penetrada, assim como a distinta, a lésbica, a distinta, né? Que também não podia ser. Então, na Tina e a distinta, tô falando aqui, né, que era a que ele teve a relação por 35 anos. Então, eu acho que esse título, para mim, fez mais sentido mesmo em pensar essa coisa, né? De menino, homem, desse lugar. É uma canção de ninar, isso é um tema do machismo na sociedade. Eu acho que o livro causa incômodo, mas eu acho que ele causa o incômodo pelo familiar, que a gente mais ou menos vê todo dia, e traz discussões muito profundas para a gente pensar. Muito obrigado, Ana. Agora a gente tem a Virgínia, depois eu, e aí o José Menezes. Eu estava muito ansiosa para ler a Conceição, eu estou querendo ler bastante literatura de mulheres negras, e já tinha lido um pouco da Chimamanda, e aí eu entrei, né, no livro. E, aliás, antes de tudo, deixa eu dizer para a Paula que foi ótima, excelente. Eu sou pedagoga, Paula, então, para mim, foi assim, muito um elogio duplo, porque eu vi o teu trabalho de síntese e tudo, de apresentação no PowerPoint e tudo. Bom, então, assim, para mim, caiu um pouco diferente do grupo, porque eu realmente, assim, acho que, como mulher negra e militante, eu entrei num site onde ela dá entrevista, vi entrevista, aliás, depois eu até recomendo para vocês, eu não anotei aqui, o Paulo Scam, alguma coisa, um negro maravilhoso, que deu uma entrevista para o Toureiro, numa série de entrevistas em que ele aborda esse tema, que é de você trabalhar o estereótipo do negro que não tem, né, que eu acho que isso nem é poligamia. A poligamia, você tem aí as mulheres, você acolhe, né, vai revezando. Isto foi assim uma exploração das mulheres, das ingênuas, das coitadas esperando o marido, 2 suicídios. Eu acho que isso, ele nem se lembrava das mulheres, ele sabe de uma delas que se suicida, aquela que ficou esperando o marido e que apareceu. Ele, assim, tem aquele estereótipo tão forte de que os brancos que estão no trem, né, falam para ele, né? Quer dizer, ele é o suscetível, todos descem na praça, lá na cidade. E o único que vai, né, seduzir mais uma, eu concordo com a Adelaide, que aí eu não tive vontade de jogar o livro, mas tive vontade de nem ler mais, porque eu já sabia que ia ser uma mulher, que ia ser uma mulher tapeada, a maioria é negra, inclusive descreve a beleza do corpo, né? Então, assim, eu realmente acho assim que se ela não. A descrição é maravilhosa, a parte da narrativa eu fiquei encantada,
tá? Encantada. Eu sou pedagoga, mas eu sou muito ligada com a literatura infantil e também de adultos, mas muito, assim, há muitos anos que eu aprecio a literatura e é um dos grandes amores da minha vida. Então, quando eu vi a capacidade dessa mulher escrever, e eu fui atrás de outro, eu fui atrás de Olhos d'Água, o primeiro capítulo, eu disse, pronto, apareceu a Conceição, a coisa mais linda, um poema. Aí vem o segundo, vem o terceiro, todos voltam ao estereótipo. Né? Então, eu acho que é uma coisa muito séria, assim, porque se ela não se colocasse como uma militante da causa negra, eu fui até no site de uma editora que só está publicando livros, para vocês verem que não fiquei assim, sabe? Não foi assim de repente. Eu estou lendo o livro faz tempo que eu não consigo ler um livro por mês, então eu comecei antes. Né? E aí eu vejo o que lá, né? Eu vejo ela falando disso. Então, eu acho que é muito contraditório. E essa entrevista que eu estou citando para vocês desse autor, eu acho que ele é editor também, não editor de editora, de quem edita, né? Ele fala que ele tem uma conversa com uma autora, que não sei se é a Cidinha, que também é negra, e ele fala isso, olha, mas precisa sair um pouco desse estereótipo, né? E a autora diz que fala para ele, mas é que está tanto dentro de mim, então nós vamos continuar, quer dizer, nós temos de lutar contra o racismo estrutural, né? E eu acho que dessa maneira você está contribuindo com esse racismo estrutural e ainda colocando as mulheres numa situação assim, eu acho assim, ficção, para mim, nossa, amaria se não tivesse nesse lugar, entende? Mas, assim, a mulher, de uma maneira extremamente denegrida, sabe? Eu acho assim, esse príncipe negro, sinto muito, não é conto de fada para mim, não é. De conto de fada, você tem alguém, você não precisa nem ter só o final feliz, mas você tem um nobre, né? Não tenho nobreza nele. O trauma de infância, acho que não justifica, acho que a poligamia a colonial não está posta no livro, acho que não é essa a situação, e a finalização, que eu estava louca para ver o final. Então, eu fui assim feliz da vida, né? O que será que vai acontecer? E, no fim, eu acho que é um Deus ex machina. Né? Quer dizer, ele tem uma conversa com uma mulher e ele se torna o absolvido. Né? Perfeito. Obrigado, Virgínia. Desculpa. Claro, não vou perder a oportunidade de também falar que eu gostei bastante da apresentação da Paula. Claro. Eu acho que a gente discutiu bastante uma questão de interpretação, assim, então, quais são as motivações, né, enfim, quais são os aspectos psicológicos e como que isso foi apresentado no livro, né, enfim, e de como isso retrata algumas condições sociais, né, enfim. E também tem um aspecto muito da própria proposta da Conceição de alguma maneira registrar no papel essas histórias orais que ela ouve, né? Beleza. Eu não quero fazer uma discussão nesse sentido, eu queria fazer uma discussão um pouco mais formal. E por uma discussão formal, eu entendo que a gente tem alguns elementos aí na narrativa que a gente precisa atentar, né? Enfim, toda narrativa é uma narrativa sobre personagens, né? Então, o mais importante de uma narrativa no meu entender, como que você constrói esses personagens, né, como que eles se desenvolvem ao longo dessa narrativa, ou seja, como que é o enredo dele, e também a questão da voz narrativa que é usada para descrever esse personagem e esse percurso dele, né? Bom, assim, eu tenho um respeito bastante grande pela Conceição Evaristo, pela pessoa que ela é, pela trajetória que ela teve, pela militância que ela tem. Esse é o terceiro livro, perdão, que eu leio dela. Eu comecei com um livro de contos no antigo clube de leitura do metrô, e aí a gente leu Ponciá o ano passado, e agora é esse. Eu comecei gostando bastante dela,
Os contos dela são contos, em sua maioria, bastante interessantes. Eu achei Poncia Vicêncio já com alguns problemas de construção, e esse Canção, para mim, é um livro muito ruim comparado com a produção artística dela. E eu até, por um momento, achei que, de repente, esse Canção tivesse sido algum livro anterior, assim, mas não, ele é um livro lançado em 2022, ele não é o livro de estreia dela na ficção. É o último. É o último dela, é o último. E assim, eu acho a construção de personagens bastante ruim dela. Eu não acho que seja assim o fato de dela pegar, digamos assim, um anti-herói, né? Como seria o Fio Jasmine. Eu não vejo problema nisso. Eu acho que você pode fazer uma história com um anti-herói sem nenhum problema, sabe? Não é questão do que ela quer fazer. Eu acho que não foi bem feito. E principalmente assim, essa explicação da motivação dele por digamos assim, por um trauma de infância, é uma coisa que aparece meio jogada lá e assim não é aprofundada. E aí depois a reviravolta, que é porque ele conheceu tal pessoa, me parece tudo muito esquemático, assim, não me parece que tem muita densidade isso. Eu tô falando do personagem principal. As outras personagens, eu também acho personagens construídas muito mal. São pessoas que não têm nenhum estofo, assim, eles são simplesmente jogadas lá e por alguma magia elas se apaixonam por eles. Puta, me parece uma forçação de barra, assim. De repente, se ela pegasse menos personagens, essas personagens mulheres, né, e desenvolvesse melhor a relação delas com o Fio Jasmine, tanto o Fio Jasmine quanto elas seriam melhor desenvolvidas, né? E assim, só para citar um contraponto, né? Acho que até com uma autora com bastante característica parecida com ela, o Nietzsche, da Paulina Chiziane, é um livro muito melhor escrito do que isso. E tem uma história até bastante parecida, assim. Quem não leu, eu recomendo muitíssimo, porque é um livro muito bom, é um livro que, inclusive, o protagonismo feminino dela é bastante mais interessante, assim. E o personagem masculino também me parece melhor construído lá. Eu não achei uma boa construção de personagens. Eu acho o enredo bastante pobre, acho um desenvolvimento assim bem telegráfico no pior sentido da palavra, sabe? E assim, até aí, beleza, mas assim, o que me chocou mesmo é a voz narrativa, assim. Eu achei, cara, eu não vou ler as passagens aqui, mas assim, tem umas metáforas lá sexuais em que ela usa flores e que eu achei muito feia, cara. Ela teve um momento em que ela comparou o pênis com um lírio negro, que é um troço horroroso, cara. E tudo bem, isso é um gosto meu, certo? Mas assim, eu acho usar metáforas de flor para descrever órgãos genitais um negócio muito ruim, cara. Isso já era ruim no século XIX, no século XXI, anfãs. Então, assim, não gostei desse livro, e não gostei, não é nem a questão da proposta, e assim, eu acho que tudo bem, é uma proposta legal, sabe, tanto no aspecto da escrevivência e tal, quanto de você tentar fazer uma história assim. Eu achei que a execução foi muito ruim. Eu não tenho mais vontade de ler Conceição depois desse livro, cara, sinceramente, assim, e li até o final, né? Bom, fica uma opinião dissonante aí acho que animei vocês. A gente tem 5 pessoas para falar. Mas, gente, assim, a gente sempre fala da separação do autor e da obra. Eu acho que esse é o grande momento para vocês separarem a autoria da obra. Então, para mim, assim, esse é o grande exemplo. José, seja bem-vindo, sua fala. Obrigado, boa noite a todo mundo. Primeiro, eu queria só dar uma informação aí, que você falou que esse livro ele é de 2022. Na verdade, essa edição que a gente leu, ela é de 2022. Ele teve uma edição anterior de 2018, e aí ela não tinha essa introdução na qual ela vai falar sobre a oralidade, recontar a história e tudo isso. Isso ela cria essa personagem da narradora nessa última edição de 2022. E o livro de 2018 ela fez meio que nas pressas, porque era um critério lá para participar de um concurso, de uma apresentação, de alguma coisa assim.
Então, isso talvez explique o que você estava falando agora, né? De parecer ser um livro anterior, parece ser um livro mais principiante do que os outros dela, né? Esse foi o primeiro que eu li dela, então não consigo fazer essa comparação. E falando sobre ele ser o meu primeiro, né? Eu já tinha lido no grupo alguém que falou que ele estava cansativo até a metade, até a Andrea falou isso aqui também hoje, né? E aí eu já fui assim, fui ler com o pé atrás, mas aí eu acabei gostando muito da escrita dela, eu gostei da forma dela, uma prosa meio poética, eu acabei gostando, sim, da forma que ela fala. Eu gostei do primeiro capítulo, do segundo, do terceiro, só que depois foi ficando muito cansativo, sim, né? Que a gente já sabia, o próximo capítulo lá vem outra mulher, que ele já vai desgraçar essa outra mulher, né? E eu não tive essa mesma leitura que vocês tiveram aqui no chat, porque eu estava acompanhando aqui o chat, sobre essa tentativa dela justificar as atitudes dele, passar pano para ele, não. Eu não tenho como ter a vivência de uma pessoa negra, né, mas eu tenho a vivência do homem. E eu sou um homem gay, na verdade, e o meu pai, ele é como se fosse um pai dele, um pai da Juventina, né, que são essas pessoas que são muito machistas e querem passar esses ensinamentos para os filhos, né? Então, talvez, se eu não fosse uma pessoa gay, eu tivesse sido um fio da vida que estaria aí pegando várias mulheres à torta direito sem se preocupar com o sentimento de ninguém, né? Então, eu achei verossímil, sim, a história, só que ela foi me trazendo gatilhos, né, quando foi, principalmente a parte lá da Juventina, quando estava assim na Juventina, eu já não aguentava mais ver um capítulo após o outro dele repetindo essas atitudes, né? E ali, quando ela encontra o pai dela, ele andando de bicicleta, ele falando, eu vou machucar o peito, não sei o quê, a mesma rejeição física que ela teve, eu tive ali naquele momento também, né? Então, eu não senti isso de passar pano. O que eu senti foi que a Conceição estava mostrando ao longo de todo o livro como que o machismo ele é ruim. Claro que ele é péssimo para as mulheres, mas não só para as mulheres, ele é ruim para toda a sociedade, inclusive para quem está praticando aquele racismo, porque só no final que ele vai racismo não, machismo. Inclusive o Fio lá no final, quando conversa lá com agora eu esqueci o nome da amiga dele, a única que vira amiga dele. Distinta. A Distinta, né? Ali ele parece cair a ficha dele de como ele sempre suprimiu os sentimentos dele, né? Então os homens da nossa sociedade sempre têm que suprimir seus sentimentos, não podem chorar, tem que ser o pegador mesmo. Aquelas relações dele com os colegas dele do trem, né? Os outros maquinistas sempre falam, não acredito, você está ficando fraco, não vai pegar ninguém aqui nessa cidade, não sei o quê, né? Isso é coisa que eu vivi na minha vida, né? Antes de me assumir e tal, existe muito essa pressão do grupo, dos homens, tem que ser pegador mesmo, tem que pegar todo mundo, né? Então, eu li mais por esse lado do machismo, assim, e eu não consegui ver essa passagem de pano ali da Conceição. Eu vejo ele também como, todas as mulheres, lógico, muito mais, e ele também como uma vítima desse machismo. E uma terceira coisa era uma pergunta que eu queria falar para vocês sobre a questão do tempo, porque o espaço, né, vocês aqui definiram, eu já tinha pego assim que era Minas Gerais, né, pela questão toda do trem, de pedras, os nomes das cidades, mas a questão do tempo eu fiquei muito confuso. No começo eu achei que era de época, aí depois eu já falei, não, é atual, aí depois eu não sei, eu acho que eu colocaria ali entre 80 e 90, eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso também. Obrigado. Obrigado, José. Bom, o pessoal pode responder também. Eu diria que, assim, ele não tem muitas marcações, né? Mas é alguma coisa da segunda metade do século XX, digamos assim, né? Tem essa questão aí do trem de passageiros e tal, né? Eu diria que é por aí. Certamente não tinha rede social. Não tinha celular, é para a internet. Porque imagina essas mulheres todas se agredindo no Instagram, se conhecendo, fazendo um grupo contra o Fio Jasmin. Fica aí uma dica para o spin-off. Bom, a gente tem a Luciana Magra agora, Lu. Olá, gente, boa noite. Bom, eu terminei muito rápido de ler esse livro, quando
desde o último encontro, e coloquei lá no grupo que eu ia polemizar, porque eu não gostei, deixei bem claro isso lá também. E aqui eu nem vou falar tanto do conteúdo do tema, porque a Virgínia disse tudo que eu gostaria de dizer, né? E agora, completando o que nosso último colega disse, está certíssimo, ele também é vítima de um sistema machista, sem dúvida nenhuma, só que ele mesmo se justifica, depois que ele conclui, após esse diálogo com a amiga dele, ele, ao final, ele conclui que, tudo bem, eu realmente eu fui um safado, um canalha, mas, enfim, eu tive um trauma, eu não consegui me livrar desse trauma, e aí, então, por isso é que tudo aconteceu. Enfim, para mim foi bem claro que foi essa questão, e sim, para mim foi bem claro que, assim como, né, em Tudo é Rio, que eu já tinha deixado bem claro a minha opinião sobre ele também, aqui você tem um rastro de sofrimento justificado por um trauma e por uma questão social que, se a gente não trabalhar contra isso, a gente vai de mal a pior. Mas, enfim, aqui essa é a minha opinião, coloquei no chat também. Quanto à forma mesmo, como disse o Fernando, e aqui eu concordo também plenamente, achei o livro absolutamente superficial em se tratando da construção dos personagens. Uma quantidade de personagens incompatível justamente com um bom desenvolvimento, então deixou muito a desejar. E uma outra coisa que hoje em dia eu vejo, sabe, o que me parece é que as narrativas mais recentes, elas estão tão preocupadas em criar uma prosa poética, que isso às vezes se torna tão cansativo, tão previsível. E aqui, assim, eu acho que eu parei de contar a repetição sobre a questão do príncipe, do trauma, e que ele queria participar da peça e não participou. Eu parei de contar quando eu cheguei na 50ª vez que eu li. Então, assim, absolutamente desnecessário isso, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E essa tentativa de sempre estar com aquela prosa poética, de rima, aquela necessidade de florear, se perde muito numa narrativa mais fluida, que poderia nos trazer, inclusive, mais aprofundamento nos personagens. Tá? Então, é assim, não gostei nem do tema, nem da escrita, foi uma decepção absurda com a Conceição, eu já havia lido um livro anterior dela, que foi Olhos d'Água, e gostei, realmente gostei. Foi com bastante expectativa para esse, e, sinceramente, foi muita decepção. E concordo com a Virgínia quando diz que, para uma pessoa militante que se posiciona como ela, né, dentro daquilo que ela pretende, precisaria, sim, esse tipo de tema ser tratado com mais cuidado. Eu sei, né, já falo, mas o livro é mesmo para despertar outros sentimentos, é mesmo para levar a gente a pensar, mas isso não é com todas as pessoas que isso ocorre. Nós temos hoje quase metade da população brasileira, isso dados do IBGE, dados de uma ONG de analfabetismo funcional, facilmente a gente põe na internet, quase metade da população brasileira é analfabeto funcional. Nós somos aqui exceção à regra na sociedade brasileira, que consegue ler um texto e captar dele absolutamente todos os aspectos que o autor quer passar. Então, você pega uma autora que é amplamente divulgada, que é militante, e você pega um machista lendo isso, uma pessoa com as características do Fio Jasmin lendo isso, qual é a conclusão que ele vai ter? Não, eu preciso repensar tudo que eu estou fazendo, olha o rastro de sofrimento que eu estou deixando, ou então, tá vendo? Não sou só eu que faço isso. Na psicanálise, gente, isso eu vejo todos os dias. Gente que usa de obra, de filme, de quadrinho, do que for, da fala de alguém na internet, do que leu no Instagram, para justificar as coisas erradas que andam fazendo. Então, eu acho muito complicado se lidar dessa forma com temas tão sérios e que deixam tantas consequências. É aquilo, não são só as mulheres. Deixou uma penca de órfão jogado no mundo que vai se transformar no quê? E o que a gente mais vê no dia a dia?
O que a gente, uma pesquisa simples, uma leitura rápida do Instagram, na quantidade de mulheres que estão aí à margem, com filhos sem pai, que simplesmente engravidaram e sumiram. Então, sinceramente, para mim é lamentável. É isso, gente. Boa noite. Desculpa aí pela empolgação com tudo isso. Muito obrigado, Lu. Larissa, é você. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu também gostaria de elogiar os slides da Paula e a exposição, a explanação, gostei muito. Eu faço as minhas palavras da Luciana e do Fernando. Eu li alguns livros da Conceição Evaristo, né? Especialmente Olhos d'Água, eu gosto bastante, o livro de contos, mas tive uma decepção com esse livro. Do ponto de vista da questão estrutural do livro, também percebi, inicialmente, assim, eu tive dificuldade para ler, sabe? Eu achei, assim, ele cansativo no início. E, ao final, eu até comentei com as minhas colegas, eu adoro a Conceição, vou ter que separar a pessoa mesmo dos escritos, porque é quase como se eu tivesse vontade de riscar algumas páginas, assim, porque teve algumas partes que eu achei que estava demais. Inclusive, teve ali uma parte que eu cheguei enfim, que ela faz um resumo das personagens ali, assim, faz uma tese do livro, que eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso, assim? Que, para mim, do ponto de vista da construção de um romance, eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu também acho que algumas já fizeram, assim, as minhas palavras em relação à indignação com essa personagem que, de uma certa maneira, reproduz um discurso do machismo estrutural, que, de um certo modo, eu acho que existe uma certa responsabilidade numa narrativa dessas. A gente tem que entender que existe a questão da recepção, né, de uma obra dessas em nível nacional, e que, de uma certa maneira, isso repercute, porque ela vende muitos livros, e eu fiquei um pouco indignada, sabe, do ponto de vista do que eu conheço de Conceição Evaristo, da expectativa que eu tinha ao ler essa obra, certo? E achei também algumas metáforas de extremo mau gosto relacionadas à sexualidade. De um modo geral, eu concordo com a maior parte das coisas que o Ferroni e a Luciana falou, e a Virgínia, e eu achei que ia ser destoante o meu pensamento aqui do grupo, mas, como eu percebi, teve outras pessoas que também não gostaram da obra. E, assim, eu acho que ela é uma grande contista, mas eu não sei o que aconteceu com esse romance, porque é interessante, sim, a ideia, enfim, das escrevivências, mas, por exemplo, aquele final ali em que ela fala sobre a escrevivência, não seria o fato dela escrever um ensaio em separado sobre isso? Ou que ela fizesse, né, um ensaio em separado sobre essa questão, como eu já vi alguns escritores utilizando desse subsídio? Ou, enfim, tem tantos outros modos de se construir, né, do ponto de vista estético, que ficaria melhor, né? Então, me trouxe, assim, imensa consternação algumas personagens terem cometido suicídio. Eu acho de uma extrema irresponsabilidade esse Fio Jasmin passar incólume a todas essas questões aqui. E se tem alguém aqui que ainda não leu essa obra, né, que está participando do grupo, leia para ficar indignado. É isso, pessoal. Muito obrigado, Larissa. Bom, gente, a gente faz debate sobre obras, né? Pessoas, a gente não está... Eu, pelo menos, não defendo nem condeno
as pessoas, estamos mais preocupados com a obra, torcendo sempre para que essas pessoas continuem produzindo para a gente continuar debatendo. Né? Exatamente. Alberto, por Eu favor. acho que a gente não discute as pessoas, mas a gente... eu concordo muito com o que você falou, Fernando, mas eu sempre falo, ah, é um trecho de Cortázar, claro, que fala assim: o entusiasmo e a boa vontade não bastam por si só, como também não basta o ofício do escritor por si só para escrever contos ou romances, ou seja lá o que for, que fixem literariamente, isto é, na admiração coletiva, na memória de um povo, a grandeza dessa revolução. Ele falava nos anos 60 para estudantes cubanos. A grandeza dessa revolução em marcha. Aqui, mais do que em nenhuma outra parte, se requer hoje uma fusão total dessas duas forças, a do homem, da mulher, escritores, plenamente comprometido com sua realidade nacional e mundial, e a do escritor lucidamente seguro do seu ofício. Ou seja, eu falo isso em toda a reunião. São as duas coisas. A, a habilidade do escritor e o comprometimento dele com aquilo. Né? E, às vezes, as duas coisas não andam juntas. Né? As duas coisas não andam juntas. Então, eu concordo, queria falar isso mais rápido. Concordo, o Fernando falou praticamente o que eu queria falar, mas eu só queria colocar uma nuance. É muito difícil, às vezes, em livros, uns ou para mim foi o pior livro que eu li nos ficcionistas, assim. Eu concordo, assim, como contista, nos Olhos de Água, é muito, muito superior a isso. O Ponciá é um pouco melhor, mas também, e esse aqui é... Mas é que eu queria falar aqui, às vezes é muito difícil, porque a gente tenta falar dos aspectos formais da obra, mas às vezes eu acho que é muito difícil você separar uma coisa da outra, sabe? O que aquela obra te causa, por exemplo, o José se sentiu sentiu dentro da obra por uma experiência dele, né? Então é muito difícil. Eu só queria colocar essa nisso. Eu concordo com você, Fernando, mas acho às vezes muito difícil que o tema o que está escrito naquele livro não fique muito mais à frente para quem lê do que os aspectos formais, entendeu? Acho que às vezes você não consegue nem perceber os aspectos formais quando você é tomado de um amor ou de um ódio também por aquela história, né? Por aqueles personagens. Eu só queria colocar essa nuance, mas eu concordo muito que é um livro, ninguém usou isso. Acho que o José falou que foi um livro feito às pressas, foi para um concurso, alguma coisa assim, mas é descuidado. E a gente tem lido livros com muito cuidado, que são feitos com muito cuidado. Então, acho que esse livro foi um descuido. Obrigadão, Alberto. Eu tinha a impressão de que a Hélida tinha levantado a mão também, ou não? Estou confundindo tudo aqui. Eu tinha levantado que eu só ia... Acho que foi a Larissa que acabou de falar, né? Eu só ia corroborar com a fala dela em relação a adorar a Conceição. Eu sou muito, muito fã da Conceição. Já assisti algumas mesas com ela, enquanto militante, enfim, todas as causas que ela defende, o jeito dela falar, a forma dela se pronunciar. E aí eu tive que separar a autora da obra completamente, porque eu não me identifiquei com Ponciar. Quando eu li Ponciar, foi imediatamente depois de eu ler Torto Arado. Então, acho que eu fiquei meio ressaqueada com o Torto Arado, e aí eu falei, pô, tá parecendo mais do mesmo, então eu não curti muito Ponciar. Olhos d'Água eu ouvi audiolivro, eu gostei muito dos contos, e eu estava cheia de expectativa com esse livro também, e eu não gostei de nada. Eu achei muito cansativo, muito chato esse livro. Então, assim, eu comentei isso com o Fernando, que eu
Tava difícil para mim, eu fiquei com consciência pesada e não gostar de um livro da Conceição, mas eu realmente não gostei dos romances dela. Os 2 que eu li não me... Celso, vai lá. Tá. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Paula pela cuidadosa e bela apresentação, né? Aliás, hoje eu aprendi, né? Canção de ninar, quer dizer, é uma modalidade, né? Isso não estava registrado assim no meu inconsciente, né? Que na verdade é uma modalidade, é como o samba, como o frevo, né? Uma canção de ninar, né? Que bacana isso, tá? Então, eu tinha decidido não falar na reunião, sabe? Porque, na verdade, eu só li, talvez, um pouco mais da metade do livro, tá? Por quê? Porque eu desisti do livro. Quer dizer, eu achei assim tão ruim o livro que eu falei, não posso. Eu já tenho uma visão desse livro, não posso ir à frente. Quer dizer, eu tenho tantas coisas prazerosas que eu não vou ficar aqui martelando em ferro frio, né? Então, eu desisti do livro e daí achei que eu também não iria falar também, já que eu tinha interrompido a leitura, né? Então, eu iria apenas apreciar as várias interpretações e talvez até me animasse a voltar ao livro lá. Não, peraí, eu não vi, né? Tem coisa aí que eu não vi e tal. Mas, realmente, o que aconteceu foi isso, né? Quer dizer, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem uma personagem chamada Conceição Evaristo que tem o seu papel no romance chamado Literatura da Resistência. Sabe? Existe uma personagem, quer dizer, essa personagem, quando ela estiver numa mesa, por exemplo, fazendo lá as suas interpretações, eu vou querer assistir essa mesa, porque ela fala realmente de uma maneira assim, que é uma canção de ninar, o modo como a Conceição Evaristo fala, né? Então, eu vejo que ela é uma personagem realmente dessa literatura de resistência, né? E a escrevivência, né, como motor para estimular a criação literária, principalmente uma literatura que fala sobre a nossa herança escravocrata e todos os problemas que ela tem. Então, é um personagem da literatura, tá? Mas, enquanto, assim, uma escritora, sabe, eu sofri com Ponciar. Ponciar foi até o final, aliás, eu até fiz uma observação parecida com isso quando a gente falou sobre Ponciar. Eu achei um conto de fadas, quer dizer, as coisas acontecem, cai do céu, de repente, as coisas, sabe? As narrativas são loucas, entende? Mas aí, com a canção para ninar Menino Grande, eu não consegui realmente ir até o final, né? Quer dizer, essa coisa do conto de fada, que eu já tinha intuído lá em Ponciar, né? Ela se resolve totalmente aqui. Eu passei da página 34. Então, na página 34, tem 2 linhas assim. Quando o fio jasmim, no principinho da noite, ó, principinho, você já é uma linguagem de conto de fada. Quando o tio Jasmim, no principinho da noite, chegou à casa de Angelina Devaneio da Cruz, foi como se o sol retrocedesse e anunciasse um novo dia para ela. É uma metáfora, muito louca essa metáfora. A noite se transformando em dia, um princípio de um dia, né? Bom, então eu iria ler mais um pouquinho, mas acho que eu vou ficar um pouquinho por aqui, né? E eu vejo assim que é muito pobre, mesmo a prosa poética ela não engrena, sabe? É uma prosa poética assim bem assim muito pobre, eu acho a prosa poética, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, é que o título é muito bonito, né? Canção para Ninar Menino Grande. Genial o título, né? Muito bom o título, realmente, né? E quanto às questões principais, que são, por exemplo, o enredo, personagem e fluxo narrativo, né? E aí envolvendo a questão do tempo e do espaço, né? Quer dizer, eu vejo assim, o enredo é um enredo muito monótono, sabe? Um enredo monótono, quer dizer, é o nosso Casanova das Gerais, né? Viajando de um lado para o outro nos trilhos, né? Tipo assim, tá? Mas é só isso, quer dizer, não tem surpresa o livro não te surpreende, não tem uma surpresa, por exemplo, não tem aquele momento, por exemplo, que você leva um baque, por exemplo, sabe? Não tem um momento de descanso, porque é uma monotonia que dá sono, nem descanso dá, entende?
Então, eu vejo assim que realmente eu não estou mais animado a ler outras coisas da Conceição Evaristo. Se bem que um conto dela, que é sobre uma pessoa, uma mulher que está num ônibus e vem o assaltante era um ex-marido dela que abandonou a criança, e ela termina morrendo no final, é um conto genial, entendeu como é que é? Então, um conto fantástico. Aquele conto foi que me animou um pouco. Mas eu acho assim, abaixo da crítica esse livro, sabe? Renato, brilhe. Boa noite, pessoas. Eu só queria fazer um comentário. Também não gostei do livro, também não consegui seguir. Comecei a ler e achei chato, e, enfim, não dei seguimento, não. Vou até tentar depois. Mas meu comentário é... e Paula, excelente apresentação. Chegou chegando, hein? Parabéns. Eu só queria chamar uma atenção para vocês, uma coisa que eu não tinha pensado e que eu pensei, refleti enquanto vocês estavam falando. Independente da gente ter gostado ou não, enfim, a gente há de notar, destacar que a autora é muito corajosa, foi muito ousada de sair do que a gente esperava que ela escrevesse, né? Então, isso é um ponto interessante, eu acho, que a gente não deve esquecer, porque realmente é muito diferente do que ela fez anteriormente, né? Das obras anteriores. Assim, ela mantém o estilo, mas o tema, enfim, o modo como ela conduz é muito diferente. Então, causa um estranhamento. Isso para mim, isso é uma qualidade. Então, é isso. Obrigado. Foi muito bom ouvi-los. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Renato. Eu vou ler aqui um comentário só do José Menezes, que ele disse que acabou esquecendo de falar do trauma, né? Você quer falar, José, ou quer que eu leia? O que você prefere? Pode ler. Beleza. Então, ele diz que não tem como opinar sobre a vivência negra, mas todos sabemos que as pessoas negras, infelizmente, passam por muitos casos de racismo. Se esse caso da peça na infância foi o único por qual ele passou, ele teve sorte. Ele virar um homem que objetifica, usa as mulheres e descarta as mulheres não tem lastro algum nessa memória de infância. Por isso, acho que a autora não dá causa aos atos dele com base no racismo, e sim no machismo. Muito obrigado, José. Paula, faça suas considerações finais, por gentileza. Ok, bom, eu acho que é possível que Conceição, quer dizer, eu tenho esperança que a Conceição, nesse livro, tenha buscado instigar, intrigar, mexer mesmo com a nossa cultura, né, sobre as vivências das mulheres negras e dos homens negros. Acho que esse mal-estar, né, que o livro causa com relação à temática é um dos motivos da gente falar desse livro, né? Pensar nas milhões de possibilidades de interpretação. Bom, me perdi agora, quem foi que falou que Ponciá também é um conto de fadas? Foi o Celso. Obrigada. Pois é, eu fico me perguntando essa questão do conto de fada, porque no conto de fada as personagens também são muito mal estruturadas, né? No conto de fada, os amores são num estalar de dedos, né? A Cinderela se apaixona pelo príncipe durante uma valsa, sai correndo desesperada e perde o sapatinho, que é, inclusive, o conto referência de uma das personagens desse livro, né? Então, eu acho que quando as pessoas veem que esses personagens são realmente mal estruturadas, incompletas, sem identidade, elas não têm um rosto, elas acabam se perdendo no meio das histórias. É porque realmente os personagens dos contos de fadas também são assim, né? Você não sabe em que momento acontece a história, qual é o tempo da história de Chapeuzinho Vermelho. Não sei. Qual a idade de Chapeuzinho Vermelho? Ali a gente fica de uma menina de 7 anos. Então, eu acho que
será que a Conceição ela não fez isso de forma proposital para levar a gente a pensar? Eu tenho esperança que seja isso, que não seja só um livro que ela fez às pressas, que ela escreveu às pressas. Eu espero que ela tenha tido essas outras intenções e que, para a gente repensar mesmo, falar do livro, discutir o livro, discutir essas personagens ocas, sem identidade, né? Bom, enfim, eu penso, eu acho, estou no eu acho. Tá bom, obrigada a vocês todos.